A famosa lua de mel mudou de perfil nos últimos anos. Deixou de ser aquela grande viagem do casal para virar um momento de descanso após a maratona do casamento, a chamada lua de mel de emergência. Depois de meses, às vezes anos, organizando cada detalhe, o que muitos casais realmente precisam não é mais um roteiro intenso, mas uma pausa de verdade. Um lugar onde seja possível dormir bem, comer com calma, ficar em silêncio e, aos poucos, voltar ao próprio ritmo. Por isso, vários outros destinos entraram nessa lista, como Marrocos, África do Sul, Chile e o Nordeste brasileiro, com resorts e hotéis boutique ideais para quem precisa relaxar sem abrir mão de beleza, conforto e boas experiências. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio, em que também dou dicas de lugares inusitados para passar a lua de mel. Eu sou a Fernanda Desperati Galas e esse é o Galeria de Destinos, um videocast da boutique de viagem GD para você viajar fazendo o que ama e não o que todo mundo faz. Se inscreve aqui no canal, no Spotify e no YouTube. Eu estou em vídeo aqui, caso você queira me ver, e também estou no Instagram, @Galeria de Destinos. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o combo completo de casamento. Casei com meu marido numa quinta-feira, num cartório, com vestidinho lilás, porque casar de branco não fazia o menor sentido para mim. Depois fomos almoçar no Terraço Itália, um restaurante que eu sempre adorei, com comida italiana e uma vista linda de São Paulo. No fim de semana, tivemos um almoço aqui em casa, com a família. E foi isso, estávamos casados. Gastar o dinheiro de uma recepção numa viagem me pareceu, naquela época, uma decisão muito mais sensata. Só que isso é super pessoal. Não estou falando que quem faz festa erra. Cada um tem os seus valores, sonhos, as vontades, mas o que eu vejo acontecer, e vejo muito, é que quando as pessoas chegam na lua de mel, depois do combo completo, elas estão exaustas. E essa exaustão muda tudo na hora de escolher o destino de viagem. Os casais que chegam até mim para planejar a lua de mel são, em geral, casais na casa dos 30. E é um perfil que já viajou, seja com os pais quando estavam jovens, depois sozinhos ou a dois, só que no modo mais econômico que a vida de quem está começando permite. Quando chega a lua de mel, esse casal já foi à Europa, já foi a Buenos Aires, já foi a uma praia boa. Ele não precisa mais de uma viagem de descoberta. O que ele precisa é de uma viagem de descanso de qualidade. Por isso, o meu foco nesses roteiros é muito mais em hotelaria do que em itinerário. E tem o fator tempo, que é real. Quem trabalha no mercado financeiro, por exemplo, normalmente não consegue muito mais do que uma semana. Fora que todo o período do casamento em si já tira alguns dias das férias. Isso significa que você precisa escolher o destino também com o relógio em mente, não só com o coração. Então, sim, a lua de mel de emergência existe, é legítima e às vezes é a melhor coisa que o casal pode fazer por si mesmo. Depois, quando já recuperou o fôlego, já organizou o apartamento, já voltou a ser gente, aí sim, pode planejar uma viagem maior, como para o Japão ou o Peru. Dito isso, vamos entrar nos lugares queridinhos para a lua de mel e também em alguns que sempre são negligenciados, mas que entregam relaxamento e bem-estar de sobra. Não dá para não comentar sobre as Maldivas. A noiva passou meses se cuidando, está no auge, quer ficar num bangalô em cima do mar tirando fotos maravilhosas. Maldivas entrega exatamente essa promessa. E é bárbaro de organizar porque as pessoas sabem exatamente o que querem. As Maldivas ficam no meio do Oceano Índico, ao sudoeste da Índia, formadas por mais de 1.000 ilhas distribuídas em anéis de corais, os chamados atóis. A capital é Malé, que é onde chegam os voos internacionais. Essa é uma cidade pequena, quase sem apelo turístico, porque o destino em si não é Malé, são as ilhas resort ao redor. E é isso que torna a experiência tão única. Você chega na ilha, tira o sapato e passa dias andando descalço com o mar em todos os ângulos. Eu já fiz um roteiro de Maldivas em que a cliente tinha uma exigência muito específica. Queria bangalô com piscina própria em cima do mar. Não era um bangalô sem piscina, não era uma piscina que não fosse em cima do mar. Ela queria mergulhar na piscina com a mão tocando o oceano ao mesmo tempo. Foi um tanto trabalhoso achar, mas existe. O custo é alto, mas deu super certo. Além do descanso, as Maldivas também têm várias atividades legais, como mergulho com tubarão e um jantar no restaurante submarino, que é uma das experiências mais especiais de lá. Existe um detalhe logístico que muita gente ignora. Se você tem 7 dias de viagem, ida e volta comem 2 dias inteiros. E ainda tem o hidroavião, que todo mundo quer pegar. Só que para isso, você precisa chegar em Malé no horário certo para não perder. Além disso, Maldivas é caro, muito caro. Para quem acabou de fazer uma festa grande, comprar apartamento, está montando a casa, às vezes o orçamento simplesmente não comporta. Por isso, para quem quer beleza, resort de qualidade e não quer desembolsar o que Maldivas pede, Cancún e toda a Riviera Maia, no México, funcionam muito bem.
A região está ficando cada vez mais sofisticada, é uma boa opção, especialmente para casais com menos tempo disponível. Cancún e a Riviera Maya vão muito além do que se imagina à primeira vista. A região tem praias lindas e uma estrutura de hotelaria extremamente eficiente. Os resorts ali evoluíram muito e para quem quiser sair um pouco do hotel, tem passeios interessantes como Tulum, com ruínas maias em frente para o mar. Funciona muito bem para quem quer descanso com opção de movimento, mas sem complicação logística. Agora tem os clássicos. Tem a noiva que quer Paris, tem a noiva que quer andar de gôndola em Veneza com o marido. Esses destinos sempre vão existir e continuam fazendo todo sentido para quem sonha com eles desde menina. Mas tem um destino europeu que eu acho maravilhoso para a lua de mel e que às vezes recebe uma injustiça: a Toscana, na Itália. Fiz um roteiro para um casal que foi para lá dormir em um castelo tipo conto de fada, e eles me disseram que os amigos estavam falando que eram bregas por escolher a Toscana. É engraçado como funcionam essas modas de destino. Você só pode escolher dentro de uma lista de 3 ou 4 lugares e quem sai da lista vira excêntrico. Isso é muito limitante para uma viagem que deveria refletir quem você é. A Toscana tem um ritmo que naturalmente desacelera qualquer pessoa. As distâncias são curtas, as estradas são lindas e a paisagem é sempre muito organizada. Vinhedos, oliveiras, pequenas vilas medievais no alto das colinas. Não é uma viagem de checklist, é uma viagem de curtir o decorrer do dia. E isso, para a lua de mel, faz muito sentido. Outras opções que eu acho muito charmosas são o Vale do Loire e o Mont Saint-Michel, na França. O Mont Saint-Michel é uma pequena ilha na Normandia, no norte da França, ligada ao continente por uma passarela, mas que, dependendo da maré, parece completamente isolada. No topo, tem uma abadia medieval que domina toda a paisagem e, em volta dela, ruas estreitas de pedra com construções antigas. Durante o dia, recebe muitos visitantes, mas à noite, quando os turistas vão embora, fica praticamente vazio. Dormir ali dentro é ter a sensação de voltar no tempo, porque dá para caminhar sem pressa e ver todos os detalhes. Por fim, tem um perfil de casal que já foi à Europa várias vezes, já foi aos Estados Unidos, já viajou bastante. Para esse casal, 15 dias no Japão pode ser uma lua de mel perfeita. Já atendi alguns casos assim, inclusive como destino de segundo casamento, quando o casal está perto dos 40 e quer algo verdadeiramente diferente. É uma opção linda, mas precisa de tempo, de fôlego e de planejamento com muita antecedência, ok? Olha, vou falar de Marrocos e quero que você preste atenção, porque é um destino que quase ninguém associa à lua de mel. Mas se você parar para pensar, o país bate todas as caixinhas de que um casal procura nessa viagem especial. Marrakech é uma cidade toda rosada, toda da mesma cor. Você caminha pela parte antiga e as construções são de tirar o fôlego. Tem o Jardim Majorelle, uma casa Art Deco que foi comprada pelo casal Yves Saint Laurent e Pierre Berger, que a transformou com um azul intenso e um laranja vibrante. O jardim foi criado por um grande paisagista francês, cujo filho foi um artista importantíssimo do período Art Nouveau. É super bem mantido, completamente inesperado no meio da cidade, praticamente um oásis. Todo mundo imagina que Marrocos é seco, então esse jardim é uma surpresa total. A hotelaria de lá também é muito boa. Tem riads maravilhosos, que são hospedagens menores e mais atenciosas. Só que o grande segredo é que, para quem está cansado e vem de uma maratona de casamento, existem os hammams, os spas marroquinos. Você toma banho em água quentinha, faz sauna, ganha massagem e o óleo é de argan, que vem de lá, hidrata de um jeito absurdo. A única coisa é que alguns desses lugares, os homens e as mulheres ficam em alas separadas. Por isso, quando for para lá, é melhor perguntar antes, viu? Tem também os mercados, em que você compra especiarias, tâmaras frescas, pashminas, lenços de seda fantásticos. E dá para comprar óleo de argan diretamente nas cooperativas locais, que foram criadas pelo governo para dar condições melhores às mulheres do interior. E para chegar também é muito mais fácil do que Maldivas, com certeza. A Royal Air Marrocos tem voos direto de São Paulo. Ou você desce na França e vai. Dá até para fazer uma dobradinha Paris e Marrocos numa viagem só. Outro destino que tem ganhado força é a África do Sul. Tem voo direto do Brasil. A cidade do Cabo é linda e tem a região das vinícolas, que é muito charmosa. Para quem tem mais orçamento, e falando em natureza que não fica tão longe, o destino que eu mais recomendo quando o casal quer uma viagem muito bonita, com boa hotelaria, sem ir tão longe e sem gastar o que gastariam numa semana em Noronha, eu sempre falo de Puerto Varas, no Chile. Essa é uma região de lagos e vulcões simplesmente única no mundo. Você desce em Santiago, pega um voo curto até Puerto Montt e aluga um carro para atravessar paisagens lindas. Muita gente tem
milhas guardadas, e o trecho de Santiago para Porto Monte dá para emitir super fácil. Lá no verão, dá para fazer caiaque, trilha, passeio de barco, subir o vulcão Osorno. No inverno, o Osorno fica coberto de neve e parece que você está numa historinha. A gente foi na primavera, com dias azuis e frio gostoso, que também pode ser uma ótima época para aproveitar os vinhos chilenos, que são maravilhosos. Se bem que, depois de uma maratona de bebedeira de casamento, essa talvez não seja a bebida favorita de alguns casais. E não dá para falar de lua de mel sem falar de Brasil. E o que está muito em alto agora é Milagres, em Alagoas, ali na Rota das Emoções. O que eu gosto de Milagres é que tem aquele charme de lua de mel de verdade. Você pega uma lancha, vai caçar ostras no mar, come na hora com uma champanhe gelada em cima da água. Esse é o tipo de passeio que a gente quer numa viagem. Até porque essa semana, dentro de um quarto, por mais lindo que seja, uma hora cansa. Tem também passeio para ver botos, passeio de jangada, para todos os gostos. E para quem quer algo mais consolidado e fácil de chegar, o Chai, em Itacaré, é sempre lembrado para lua de mel e faz sentido. É um hotel bonito, voo rápido até Ilhéus. A Rede Carmel tem boas opções. Gosto especialmente do Carmel Charme, que tem um preço mais justo e um serviço bem caprichado. E falando em hotéis no Nordeste, eu escuto muito a pergunta sobre o que é um resort e o que é um hotel boutique. Isso aparece na hora de organizar a lua de mel, porque vai dizer muito sobre a personalidade do casal. Resort é grande, isso já explica muita coisa. Tem estrutura, spa, vários restaurantes, quadra de tênis, serviço 5 estrelas. Mas tem bastante gente. O gerente você não encontra. E o café da manhã você pega numa fila. O hotel boutique é pequeno, tem poucos quartos, poucas pessoas. O serviço é caprichado de um jeito que nenhum resort consegue replicar. Porque o atendimento é para você, não dá para todo mundo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho uma alergia que não é simples. Peixes, frutos do mar, castanhas e frutos de casca dura. Um combo completo. Quando fico em hotel boutique e faço o check-in declarando essas restrições, pode ser que apareça um mimo noturno de morango com chocolate e um bilhetinho em cima dizendo que aquele ali foi pensado para mim, já que os chocolates normais da casa levam amêndoas. Não é legal ter esse tipo de personalização? Em hotel boutique bom, o gerente passa em todas as mesas no almoço e no jantar, te manda uma frutinha picada de manhã. São pequenos carinhos que a maioria dos resorts simplesmente não tem como oferecer. E não porque não quer, mas porque não tem escala para isso. Para a lua de mel, especialmente para quem vem de meses de protocolo e correria, hotel boutique costuma ser a escolha certa. E tem mais um ponto, que pode ser o conselho mais prático desse episódio inteiro. Quando for procurar hotel para sua lua de mel, filtre por Adults Only primeiro. Não é frescura. Você está indo para descansar, então provavelmente não quer criança fazendo birra na piscina às 8 da manhã. E não precisa se sentir mal e pensar assim, ok? Tá cheio de hotéis que já pensaram nessa estrutura justamente para não arrumar problemas entre os hóspedes. Maldivas tem muito resort Adults Only, o Nordeste também tem. E o Ava, em Porto Varas, um hotel lindo e confortável, também não recebe crianças. Quando você combina hotel boutique com Adults Only, as chances da sua lua de mel ser o descanso que vocês merecem aumenta muito. Bom, toda lua de mel começa com uma conversa honesta. O que você e o seu parceiro precisam agora? Descanso? Aventura? Mar? Montanha? Uma semana ou duas? Um destino incrível que seja instagramável ou um lugar menos óbvio que vai contar uma história que muito pouca gente tem? As respostas para essas perguntas é o que define o destino, não a lista do que está na moda. E se você chegou até o final, deixa um comentário aqui. Quero saber qual destino está no radar de vocês para a lua de mel. Até o próximo episódio.